Olá, olá, bom dia, nono período, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam protegidos dentro de casa nesse friozinho, né? E para a gente se proteger também do coronavírus, esperando que, né, no futuro muito próximo a gente consiga estar de volta aí no convívio diário. Bom, hoje a gente vai trabalhar uma peça do processo penal que se chama revisão criminal, né, que se trata de uma ação rescisória de natureza penal, que é bastante importante em determinadas situações, tá bom? Então, esse é o assunto do dia, né, o tema do nosso encontro de hoje. Vamos lá, vamos prestar bastante atenção nas informações, fazer as devidas anotações no caderno e depois a gente elabora a peça. Combinado? Deixa eu só ligar o meu cronômetro. Vamos lá. Então, revisão criminal, né? Ela está prevista lá no Código de Processo Penal entre os artigos 621 e 631. Né? O seu conceito é uma ação penal rescisória promovida originariamente perante o tribunal competente para que, nos casos expressamente previstos em lei, seja efetuado o reexame de um processo já encerrado por decisão transitada em julgado. Então, veja só, mesmo depois do trânsito em julgado, ou melhor, depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, nós poderíamos tentar, de alguma maneira, reverter aquela situação por meio da revisão criminal. Não há prazo, né, para oferecimento, para promoção da revisão criminal. A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, antes ou depois da extinção da pena e mesmo após a morte do condenado, nas hipóteses em que ele seria sucedido pelo CAD. Né? Bom, isso a gente vai falar agora, inclusive, na legitimidade. Tá? Então, a legitimidade. O artigo 623 dirá, né, que a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Não existe dúvida aqui que, em relação ao cônjuge, a gente pode conferir uma interpretação extensiva para abarcar o companheiro, mesmo por conta das recentes decisões, relativamente às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, em relação à equiparação da união estável ao casamento. Tudo bem? Tem algumas questões importantes aqui em sede de legitimidade, né? Então, olha só, em caso de morte do condenado, a revisão criminal pode ser ajuizada pelo CAD, é isso que eu acabei de falar, né? Menção ao cônjuge e ao companheiro, não há controvérsia nisso. A posição dominante nos tribunais superiores é de que o MP não tem legitimidade para ajuizar revisão criminal, nem para impetrar habeas corpus substitutivo da revisão criminal. Então, a acusação não seria parte legítima para promover a revisão criminal. A procuração, ela não precisa conter poderes especiais, porque não houve exigência expressa do legislador, né? Aquele poder especial, por exemplo, para apresentar a queixa-crime ou oferecer a representação. E o artigo 625, parágrafo 1º, diz que o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Tá? Então, um documento imprescindível, bastante importante, é a certidão do trânsito em julgado. No momento do ajuizamento da revisão criminal, é necessário que a petição inicial esteja instruída por esse documento, a certidão do trânsito em julgado da sentença penal. Muito bem. Cabimento. Então, veja só. O 621 vai nos dar as hipóteses de cabimento. Tá? Via de regra, esse é um rol taxativo, né? Uma lista taxativa das hipóteses de cabimento da revisão criminal. Então, teremos lá, quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei, quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos, contrária às provas, quando a sentença condenatória se fundar em provas comprovadamente falsas, quando surgirem novas provas da inocência do acusado,
quando surgirem novas provas de circunstância que autorize a diminuição de pena. Muito bem. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em hipóteses em que não caberá revisão. Então, a revisão criminal será incabível nas seguintes hipóteses. Sentença absolutória. Não cabe revisão criminal, mesmo se for para alterar a razão da absolvição, dentre aquelas várias hipóteses do 386, inclusive hipóteses que levam à absolvição por dúvida ou por certeza. Mas não cabe revisão criminal para alterar o fundamento da absolvição, exceto se a gente está falando de uma sentença absolutória imprópria, né? Aquela sentença de absolvição que a gente chama de sentença de absolvição, só que não, porque ela impõe medida de segurança. Aí caberia. Abolício crimes, né? A competência para aplicação de lei penal posterior que deixa de considerar criminosa a conduta é do juízo da execução criminal. Então, não cabe ajuizamento de revisão criminal nos termos da súmula 611 e do artigo 66, inciso 1, da Lei de Execução Penal, que estabelece a competência do juízo das execuções criminais para aplicar a lei nova. Bom, e reiteração do pedido de revisão com base nos mesmos fundamentos. O 622, parágrafo único, ele impede, né, não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Combinado? Bom, habeas corpus substitutivo, né? Admite-se a impetração do HC quando desnecessário aprofundamento probatório incompatível com o HC. O HC não tem dilação probatória. Então, se a hipótese que pode levar a uma anulação da sentença, por exemplo, depois do seu trânsito em julgado, pode ser facilmente demonstrada via HC, porque não demanda produção probatória, é mais rápido, mais célere, mais prático impetrar HC do que a revisão criminal, que é uma ação, né? Mas, veja, é necessário, neste caso, ponderar. Vai ser necessária a dilação probatória ou não? Se não for necessária a dilação probatória, é indicado impetração do habeas corpus. Condenações provenientes do tribunal do júri, né? Então, a admissibilidade da revisão criminal em condenações provenientes do tribunal do júri. A revisão criminal seria possível apenas existindo discussão no que tange à abrangência da competência do tribunal em relação à sentença do júri. Por quê? Por conta do princípio da soberania dos vereditos. Então, há dois posicionamentos, né? O primeiro posicionamento é que, em razão do respeito à soberania dos vereditos, o tribunal poderia, quando muito, anular aquela sentença e submeter o acusado a um novo plenário. O outro posicionamento é que o tribunal pode reformar o veredito, inclusive, ao julgar a revisão criminal. Então, neste caso, a revisão criminal ela se apresentaria como uma mitigação ao artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que estabelece o princípio da soberania dos vereditos. Este é o posicionamento do STF e do STJ. Em relação a um novo entendimento jurisprudencial, né? O professor Aury Lopes vai dizer, né, que seria admissível o ajuizamento de uma revisão criminal quando houver uma alteração significativa, uma mudança efetiva em relação ao entendimento jurisprudencial pacífico e relevante. Muito embora ele não esteja, né, essa hipótese não esteja naquela lista de cabimento do artigo 621, a alteração de uma jurisprudência. Mas, segundo o professor Aury Lopes, se os tribunais tinham um entendimento concreto, no seguinte sentido, e esse entendimento depois é modificado, ele entende que poderia ser utilizada, que a revisão criminal poderia ser utilizada para alterar a situação daquele que foi condenado com base no entendimento jurisprudencial que era aplicado antes. Bom, vou finalizar esse vídeo por aqui, por enquanto. Eu já volto com mais um vídeo para que a gente finalize esse assunto e possamos discutir melhor essas informações no grupo temático logo mais. Até daqui a pouco.